alunos, hoje é a nossa terceira videoaula, certo? Na aula de hoje nós vamos aprender sobre D7 e D23. O D7, que é a nossa primeira parte da aula, ele trata de informação principal e de informação secundária, certo? Eu vou explicar cada uma. Primeira coisa, o que é informação principal? Informação principal é a informação essencial, fundamental. Aquela informação que o autor quer repassar realmente no seu texto, certo? O motivo pelo qual ele escreveu aquele texto. Ele sustenta o texto, aquela ideia principal, contém o tema do texto e gera as informações secundárias. Claro, se eu estou fazendo um texto para explicar um assunto, eu vou ter que explicar o que eu estou querendo falar naquele texto, certo? Então, principal, o nome já diz, é aquela coisa essencial, aquela informação que dá vida ao texto. E como é que eu faço para identificar? Da seguinte forma, primeira coisa, você vai ficar atento ao título, certo? Muitas vezes você consegue matar ali a questão somente no título. Claro, não estou dizendo que você não vai ler o texto, você necessita ler o texto para ter uma certeza. Mas no título ele vai trazer uma informação que vai ser essencial, porque o título vai dizer do que o texto vai tratar. Então você vai ficar primeiro atento ao título. Depois que você observar o título, você vai fazer a leitura do texto completo, certo? Se você quiser fazer anotações, grifando alguma parte que você acha importante, pode fazer isso porque ajuda muito, certo? Colocando setinhas, circulando. Então você vai fazer a primeira leitura do texto completo. Não conseguiu compreender? Tudo bem, leia o texto novamente. Uma dica que eu dou é você fazer o texto por partes, certo? Primeiro você vai ler a introdução, aí você vai deduzir o que foi que eu compreendi sobre a introdução. Foi isso e isso, anote do lado, se possível. Aí lê o segundo parágrafo, que é o desenvolvimento. Aí você vai circular as palavras-chave, aquelas coisas que você achou mais interessantes e assim sucessivamente. Observar principalmente o primeiro parágrafo. Por quê? Porque no primeiro parágrafo, que a gente chama de introdução, é aquela parte em que o autor vai colocar o que ele vai falar no texto dele. Ele vai apresentar para nós o que é que o texto inteiro vai dizer. Então, você vai ter que ficar muito atento ao título e ao primeiro parágrafo. Geralmente, a ideia principal você consegue encontrar no primeiro parágrafo. Se não estiver no primeiro parágrafo, aí sim você vai observar o restante do texto. Depois, você vai verificar se existem palavras ou ideias que se repetem, ok? Na informação principal, certo? Por que ideias que se repetem? Porque o autor sempre vai ficar relembrando você daquele assunto que ele está trazendo. Então, ele vai fazer isso. Eu trouxe aqui o primeiro parágrafo de uma redação em que eu tenho logo aqui a primeira linha do texto. O machismo e a misoginia são promovidos pela própria sociedade. Opa! Do que esse texto vai falar? Ele vai falar de violência contra a mulher, porque ele trata de machismo e ele trata de misoginia, que é o ódio com as mulheres, perante as mulheres. Então aqui eu já consigo encontrar a minha informação principal. No decorrer do texto, o autor ou a autora desse texto vai explicar o que é a misoginia, vai explicar o que é o machismo, como isso acontece, como a violência acontece, o que tem que ser feito, mas o essencial está aqui. O machismo e a misoginia são promovidos pela própria sociedade. Então aqui eu tenho a informação essencial do texto, ok? Que vai falar de violência sexual, psicológica, verbal, enfim, vários tipos de violência. Aí eu venho para a informação secundária. Secundária me lembra dois, me lembra que vem depois. Se aqui eu tenho a principal, que vem primeiro, aqui eu tenho o que vem depois. O que é a ideia secundária? Informação secundária ajuda a compreender o tema. Então, eu tenho a minha informação principal, eu vou precisar de algumas informações extras para poder explicar o que eu quero dizer. Então, eu chamo isso de informação secundária. Ela sustenta e comprova a informação principal,
e são informações extras sobre o assunto, ok? Nessa parte aqui eu vou analisar o que vem depois. Se aqui eu disse que o machismo e a misoginia são promovidos pela própria sociedade, no decorrer do texto eu vou explicar o que foi que eu quis dizer. Então, o que eu posso fazer para identificar? Eu posso, depois que eu ler o texto, eu vou verificar as partes que contém. Aí aqui vem uma dica, o que é que eu posso usar para defender a minha ideia principal? Eu posso trazer fala de especialista, certo? Eu posso trazer uma pesquisa ou estudo sobre o assunto. Geralmente tem universidades, por exemplo, de acordo com a Universidade Federal do Ceará, foi realizado um estudo sobre a violência feminina. Então, você vai provar o que você está falando através de uma pesquisa. A fala de especialista, eu posso trazer, se eu estiver falando sobre educação, eu posso trazer a fala do secretário de Educação, do ministro da Educação, uma pesquisa que foi feita em determinado local, né? Citar alguma escola de pesquisa, trazer a fala de um professor, alguém que esteja relacionado com a área de estudo que eu estou falando, certo? Depois, dados estatísticos, isso daqui é muito importante, porque quando vem a porcentagem, cerca de 50% das pessoas declarou sobre esse assunto em determinado local. Então, se você está apresentando dados, né, datas, coisas concretas, você também está utilizando a informação secundária. E por último, as curiosidades sobre o tema. Sempre tem aquela informação assim que você não sabia e que você adquiriu a partir da leitura do texto. Então, você vai ficar atento a essas coisas. Se na sua questão aparecer algo relacionado à fala de alguém, a uma pesquisa, a um dado estatístico que geralmente vem porcentagem, ou a curiosidade sobre o tema, você vai estar marcando sobre informação secundária, aquilo que eu uso para sustentar o meu tema, certo? E aí, dando uma continuidadezinha aqui, eu trouxe um parágrafo em que o autor ou a autora utilizou uma dessas dicas aqui que eu dei a vocês. Olha, um dos conceitos filosóficos de Francis Bacon, que declara o comportamento humano como contagioso, se aplica perfeitamente à situação. Ou seja, ela traz aqui um filósofo conhecido que fala sobre as relações humanas. Então, qual foi dessas que ela utilizou? Ela utilizou a fala de um especialista na área, certo? Então, quando ela utiliza um filósofo, ela comprovou, olha, eu estou defendendo essa ideia por causa disso e disso, certo? De acordo com esse filósofo, ele trata sobre isso também. Então, vai te ajudar a compreender o texto, a entender a informação principal e vai entender que aquela opinião daquela pessoa está mais do que comprovada, certo? Você vai conseguir ser convencido daquele tema. Então é isso, certo? Anotem as dicas, prestem atenção na leitura do texto, leiam atentamente, prestem atenção ao título, ao primeiro parágrafo, certo? Façam anotações, circulem, grifem, façam o que for necessário para você compreender o texto, ok? Então aqui nós temos a informação principal, que é o essencial, e a informação secundária que sustenta o meu texto.